Alguns professores são muito conteudistas, chegam lá, tá com o conteúdo na louça, ou então vamos pro livro, aquela coisa desgastante, que às vezes é exaustiva mesmo. E com isso, acho que os alunos acabam por desvalorizar as aulas e passam a atrapalhar os outros. Não é só produzir mais e mais e mais aula de português e matemática ou simplesmente colocar o computador e transferir o livro didático para a tela do computador. Não é isso que nem as crianças querem, né? Que dirá a juventude. Então, assim, estamos dando uma aula moderna. Então, a gente vai usar o celular. Aí, quando você pega o celular, tá lá aquele conteúdo que nem a ciência contemporânea usa mais. O que isso tem de moderno? É um instrumento? Por outro lado, se você consegue fazer com que um aluno aprenda, ou discuta, ou se interesse por uma palestra... O valor da conversa. A gente desenvolveu uma conversa que encante. O encanto, na realidade, é a mágica. É o sentimento do conteúdo, né? Não é a metodologia que vai ser a norma que vai resolver o problema daquela situação. A gente vai para a situação, estuda a situação e pega uma dentre várias, e isso exige conhecimento e educação para se adequar àquela realidade. O que nós não podemos aceitar é o menino chegar às 13 horas na escola e sair às 18, o professor falando, o detentor do conhecimento o tempo todo e o menino parecendo uma jarra, só colocando água, colocando água. Esse aluno não é o de antigamente. É chato, é cansativo para o aluno, para o professor e tudo mais. Então, assim, nós como professores, nós temos que nos virar para transformar essa aula numa coisa interessante para o aluno e para nós mesmos. Normalmente, quando você chega falando o tema é poesia, as meninas ficam todas felizes. E os meninos já falam, ah, professora, isso não, é coisa de mulherzinha. Mas são eles os que mais produzem. E foi numa dessas turmas que eu descobri, assim, talentos incríveis para a escrita, para o desenho. Nós misturamos, fizemos uma aula bem interdisciplinar com a professora de artes e foi um show aqui na escola. A gente fez teatro, foi muito bom. A gente descobriu que aquele que você não dava nada por ele, só tira nota baixa, não quer nada, não participa, não faz atividade, tem um monte de ocorrência, ele é o melhor da turma, dependendo do conteúdo que você vai trabalhar. O que é que esse menino tem? Só tem arte. E não vai custar nada a gente externar isso, né? A gente tem que ver, acima de tudo, gente que está ali. As escolas hoje estão deixando de fazer projetos e conteúdos, os alunos até por si só eles conseguem aprender. Mas esse calor humano, esse exemplo, essa socialização toda, ele só tem na escola. Então, nesse sentido, a escola tem que ser marcante na vida do aluno. Se você entende, pelo menos, de arte, já fez alguma coisa na sua vida que é voltado para a arte, você é uma pessoa mais comunicativa, você é uma pessoa que você consegue entrar em vários assuntos, ainda que você não conheça, mas você tem ali um interesse. Poxa, sou uma pessoa desinibida e eu vou me entrosar, eu vou participar. Eu acho que dentro de sala de aula isso também colabora, sabe? Às vezes numa apresentação de um trabalho. Alunas que tinham o cabelo... Alunas negras, né? E que sempre alisaram o cabelo e que eram travadas, mal abria a boca, mal falava. Entrou para o teatro e no final do ano já estava com o cabelo batidão, black power, para cima, conversando, super expressivo e tirando boas notas. E com os pais vindo aqui agradecer, olha, como o teatro fez bem para minha filha. Tive o prazer de aprender artes cênicas e não ter vergonha de falar com ninguém, de me desenvolver perante de uma plateia de 500, 600, 700 pessoas. E eu me sinto muito feliz e realizado, sabe? Cultura e educação são duas amigas que acho que não podem se separar jamais. Tanto para a questão do incentivo, tanto para trazer a vontade, para trazer o desejo do aluno em sala de aula, quanto também para mudar a nossa própria realidade. Então, desse pensamento, surgiram projetos como, por exemplo, a rede de blogs, que, na verdade, lá dentro da escola foi idealizado por uma professora, né, da nossa escola e que a gente deu total apoio para esse projeto. Pensei assim, como fazer um projeto aliando o que eu tenho lá, a gente tem uma internet boa, tem computadores, e fazer alguma coisa que resista à nossa história, já que quando a gente vai fazer pesquisa, a gente não encontra nos livros.
E a nossa história, ela passa muito de forma oral, uma pessoa vai contando para outra, e de repente, quando morre alguém, a gente olhava assim e falava, morreu uma parte da nossa história, porque aquela pessoa não existia mais para a gente. Como conservar isso? É muito lindo você ver os estudantes, né, da nossa escola identificando pessoas comuns, personalidades comuns da nossa comunidade como pessoas importantes na formação deles, né? Então, tá dando uma aula sobre meio ambiente, quem é a personalidade lá que tem a ver sobre o meio ambiente e levar aquele material para a sala de aula. Ele não está ali se formando para ser um ator, para ser um músico, para ser, de repente, um diretor de cinema, né, no caso da rede de blogs, mas ele precisa entender assim, que ali esse projeto é um mecanismo que está sendo utilizado para melhorar o desempenho deles dentro da escola também. Patrícia, eu tenho uma oficina de HQ para fazer. Aí eu digo, sim, lá na minha escola, tal, vai ser assim. Ele, porra, vai ser no sábado. No sábado, velho. Sábado à tarde, né? Era. Aí, beleza. O cara me dá 20 alunos. Falei, todo mundo quis, né? Mas eu digo, não, cara, sabe quem que eu vou pegar? Eu vou pegar aquele cara que tá lá no fundo da sala, que não se interessa pela aula, mas que desenha o caderno dele todinho. Ó, isso daqui não é uma revista em quadrinho qualquer, né? É uma estratégia de iniciação à leitura. Então, primeiro, a molecada leu Machado de Assis, compreendeu, diante da compreensão, quer dizer, com interesse lá na frente de chegar no desenho, depois que compreendeu, depois que formou os personagens, é que ele partiu pro desenho. Então, sucesso, velho, batata. Fiz questão de que as pessoas que estavam aqui envolvidas viessem para o lançamento com suas famílias, porque eu queria dizer uma coisa. Eu queria dizer assim, olha ali seu filho, que ninguém acredita nele, dando autógrafo para neguinho de terno e gravata. O Gabriel, ele era um dos fundos da sala. E hoje ele tá na universidade. Eu soube que ele tinha passado, né, para artes visuais e para outro curso. Tá aí, eu não sabia. A minha professora de artes, minha professora Edenise, ela foi, sem brincadeiras, a primeira pessoa da minha vida a olhar para os meus olhos e dizer, eu acredito em você. Foi por causa dessa professora que eu decidi fazer o Enem no ano passado. Ela disse, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, que você pode isso, isso e isso. Então eu comecei a estudar uma semana antes do Enem. Resultado, primeiro lugar para Ciências Sociais na UFRJ. Antes dela, a professora Kênia, aqui no Liceu. São, como eu comentei, professoras que envolviam a gente com a arte. É uma maneira que eu não sei explicar. São professoras que amam a arte e por esse amor conseguem nos envolver. Isso me inspirou muito e até hoje no Liceu eu escrevo. Eu acho que sem esses meus mestres, eu não estaria aqui hoje.